As armas do teu gigante. É o tema, tá? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Alguém me perguntou em off, pastora, esse gigante ele era horrendo. Como assim, pastor? Deixa eu ver se eu consigo fazer o meu púlpito aqui, gente. Como assim, pastora, que ele era horrendo? Ele era nojento. Era. Além de ser bem armado, de ser experiente, né? Ele era nojento. Ele era, vamos dizer assim, um homem de quase 4 metros de altura. Ele era porcão. Então, era um homem assim que comia tudo que não era santo, que não era sagrado. Era um homem animal. Golias era um homem animal, era. Para muitos lados ele era irracional. Lógico, não tinha, né, gente? Não tinha o Deus de Israel, né? E aí, resultado, não pode ser boa coisa. E aí, esse homem colocou medo no exército de Israel por 40 dias. 2 vezes ao dia. Pastor, então é normal eu ser tentada, eu passar no mínimo por 2 batalhas diárias? Ou até mais. 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde, ele insultava o exército de Israel e dizia: não tem homem aí para lutar contra mim? E aí o menino Davi chega ali e falou assim: olha, não desfaleça o coração de ninguém, não fica ninguém desanimado, não, que eu vou. Eu já estou indo pelo Deus de Israel. Eu já estou indo pelo exército de Israel. Eu já estou indo pela casa de Israel. Uri, glória, alabás. E foi isso que ele disse: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda é moço. E ele é homem de guerra desde a mocidade. Isso significa o quê, pastor? Que ele não era novo, o Golias. Ele era experiente. Ele era guerreiro. Ele era... Vou afastar um pouquinho aqui. Desde a mocidade ele era guerreiro. Vocês estão me entendendo? Ele era desde a mocidade dele. Sou eu que estou mexendo aqui. Obrigada, filho. Ele era desde a mocidade dele. Então, aquilo que a gente já estudou, que o nosso gigante, o nosso inimigo, ele não é inexperiente, ele é organizado e ele guerreia, olha aqui para mim, ele guerreia desde a fundação do mundo. Ele guerreia desde a fundação do mundo. Ele não é inexperiente, pastor? Não. Ele não é inexperiente. Você também não pode, e eu também. Eu sempre digo que a gente nasce criancinha para Jesus, mas a gente não pode continuar. Entendeu? Eu vou continuar assim, porque Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, isso tem consequência. A gente vai falar disso mais tarde. Resultado, meus amores, vamos lá. Ele é homem de guerra desde a mocidade. Saul disse para Davi. Então Davi disse a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão à barba, e o feria, e o matava. Pastor, então esse menino, além de ter boa aparência, ele tinha força? Tinha, porque Deus era com ele. Tinha, porque Deus o treinou desde pequenininho. Se vocês forem estudar o que um pastor, mas pastor do deserto, não é pastor da cidade, não. O que um pastor do deserto passa por uma ovelha, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Entenderam? Ele passa muita coisa difícil, né, pastor? Passa muita coisa difícil. Muita coisa difícil.
Ele passa por despenhadeiros, por uma altura que você não tem noção. Ele caminha muitas horas, ele enfrenta animais peçonhentos, ele enfrenta felinos gigantes. Ele enfrentou o urso-leão. Ele falou, tenho experiência. Eu não tive medo de segurá-lo pela barba. Quer dizer, tinha força. Então, o inimigo é conforme a nossa capacidade, que Deus nos dá. Falei ontem e volto a repetir. A gente já nasce gigante? Não, você se faz gigante. Você vai enfrentando luta por luta no Senhor, pela fé no Senhor, na sua palavra, e vai vencendo. Conforme você vai vencendo um gigante, você vai percebendo que você vai enfrentando maiores e vai vencendo. Tá bom? Tá? Em nome de Jesus. Outra coisa que nós precisamos aprender. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Quer dizer, ele conhecia o Deus que ele tinha. Você tem que conhecer o Deus que você tem. Pastor Solange, como é que eu conheço o Deus que eu tenho? Conhecendo a sua palavra. Gastando tempo para estudar a sua palavra, para meditar. Sendo eu e você, filho, filha amada, a gente não pode ser aquela pessoa que abre a Bíblia dentro da igreja. Que deixa a Biblinha aberta dentro de casa só. Que o nosso maior tempo é a internet, o nosso maior tempo é em outras coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Guarde isso. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Quer dizer o seguinte, eu sei que eu vou vencê-lo. Quando você sai para uma batalha, quando você entra numa campanha de oração, você tem que saber quem está com você. Em nome de quem? A preparação que você tem. A unção que você recebeu de Deus para. Deu para entender? E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ontem nós falamos sobre isso e eu volto a frisar, provando na palavra. Não use armas que não são suas. Admire as pessoas. Admire quem tem ministério de cura, de libertação, de batalha espiritual. Eu admiro e respeito a todos. Mas o ministério que Deus vai te dar, você vai ter que fazer ele, buscar ele. Como? Estudando tudo sobre isso, orando segundo a palavra, adorando, falando em línguas o tempo todo, glorificando o tempo todo, até em trânsito. E Deus vai se manifestar. Gente, eu falei para vocês do poder de falar em línguas. As pessoas entram em contato rapidinho. Ah, mas eu não falo. Mas elas estão dentro de você. Primeiro você precisa querer muito. E toma posse. Estude sobre isso, glorifica, receba o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. E você não tem noção do revestimento, do poder da unção. Quando eu fui estudar os homens que Deus mais usou na história e mais usa hoje, que eu descobri que eles falam em línguas da hora que acordam até a hora que vão dormir. Eles dormem falando em línguas. Eu falei, meu Deus! Eu já sabia. Eu só não obedecia. E é tão triste, né? A gente saber e não obedecer, né? Então a gente tem que saber e viver, né? Então vamos lá, meus amores. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedrinhas, e pô-los no seu alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e se foi chegando ao filisteu. Como que ele venceu o filisteu? Com as armas que ele sabia manejar. E não se preocupe que Deus dá para cada um o gigante conforme a sua capacidade. Pastor, eu não estou aguentando mais a minha vida, eu acho que eu vou fazer uma besteira, porque... Não se preocupe não. Deus não te permite nada que você não possa. Fica firme aí. E aí, resultado. E lançou-se mão de sua funda e foi chegando ao filisteu. Quer dizer o seguinte, diante do seu inimigo você não pode recuar. Se você recuar, ele fica forte. Uma outra coisa que eu vou te ensinar.
Não blasfeme. Piora a luta. Não murmura. Não reclama. Não use jamais palavrões, porque é comida para Satanás e seus anjos. A malícia, o pecado, é comida para o inimigo. Então ele se alimenta do que, pastora? Da sua desobediência, da minha, do nosso pecado, né? Por isso que a gente não deve pecar, mas se pecar, imediatamente se arrepender, pedir perdão a Deus e deixar, né? E aí, olha aí, ó. E ele foi chegando ao filisteu. Vocês podem imaginar, gente? Pelo amor de Deus, imagina aí. Um menino de 1,70 m, 1,60 m, para um homem de quase 4 metros de altura. Vocês têm noção disso, não? Não tem. Quando eu vejo um homem de 2 metros de altura, eu paro com tudo que eu estou fazendo e fico olhando. Agora eu fico imaginando um homem duplamente maior. Gigante. Alguém me perguntou, eu vou responder. Pastora, para cada tipo de líder é um inimigo? Para cada tipo de pessoa é um líder, é um inimigo. A luta de um pastor é um principado. É maior do que o seu, que um dominador, que um espírito familiar. Talvez a gente fale de tudo isso, né? Não sei. Então, resultado. Não temas. Mas uma coisa eu quero que você guarde hoje. Que maior é aquele que está contigo. Pastor, quando é que eu perco? Quando é que você perde? Quando você tem legalidade, quando você tem brecha aberta. Quando você tem pecado oculto, pecado escondido. Quando a gente, dentro da casa do Senhor, a gente é uma coisa, dentro, fora a gente é outra. Então, o resultado, o inimigo vai usar isso, tá bom? Vambora, né? E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque ele era jovem, muito jovem. Estou falando para vocês, ele tinha 17 anos. Ele era muito jovem, ruivo. O nosso guerreiro era ruivinho. Aprenda a gostar dos ruivinhos, dos loirinhos, dos moreninhos, dos negros. Todos são lindos, todos são belos. Dos alemães, dos judeus, dos nordestinos. Deus ensina uma coisa aqui pra gente, né? Não faça acepção de pessoas e não julgue pela aparência. É muito feio isso. Ele era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Só quer dizer o quê? Que ele era bonito. Ele era meigo. Ele tinha uma aparência bonita. O rei Davi? Tanto que nunca faltou esposa para ele, né, gente? Tão feio não era, né? Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão? Para mim isso é pior que isso. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? Em primeiro lugar, o inimigo ele desdenha das armas que você tem. Ele desdenha do Jesus que você tem, da palavra que você tem, da tua vida de oração, da tua fé, das tuas armas. Mas é normal. É normal? Sou eu algum cão para vires contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Como assim, pastora? Ele chamou o inferno para amaldiçoar Davi. Mas não se preocupe. Quando você anda na presença de Deus, e eu também, nenhuma seta vai te atingir. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra você. Nenhuma maldição vai chegar à sua tenda. Você vai sentir a força, mas você vai expulsar e vai quebrar, e vai destruir, e vai mandar embora. Entendeu? Em nome de Jesus. A gente vai falando tudo isso em detalhes mais tarde, tá, gente? Aqui é só uma passadinha, né? Disse mais o filisteu a Davi. E aí ele amaldiçoou Davi. Ele entregou Davi na mão, na minha opinião, né, do deus deles, que era Dagon, que era um deus também terrível, Moloque e outros deuses. Eles viviam de sacrifício de animais, de criança, de sangue. Era um negócio muito feio, tá, gente? Muito feio mesmo. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Eles vão comer o ser. O que ele quis dizer para ele? Que a tua carne nem para eu comer presta.
O inimigo não é teu amigo. Essa história de dizer, vou vender a minha alma para ele, porque eu quero ficar rico, porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ter fazendas, porque eu quero. Pessoas que fizeram isso na vida, eu vi o inimigo levando os seus próprios filhos. Só para você entender onde eu quero chegar. Tá? Isso é bobeira. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Ele tinha uma espada, gente, o Golias, mas afiadíssima. Porque eles eram peritos nisso. Deu para entender? Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou a ti em nome do Deus que você tem afrontado. Quer dizer, olha a fé, o conhecimento e a segurança desse menino. Ele disse o seguinte, antes de afrontar a mim, antes de afrontar o exército de Israel, antes de você enfrentar a terra de Israel, você não sabe, demônio, principado, inimigo, que você está enfrentando o dono deles. Você está desdenhando do dono deles. Então presta atenção no que eu vou te falar. Quando você é de Deus, de verdade, e eu também, que alguém nos fizer algum mal, acima de tudo, para quem eles estão fazendo? Para o Senhor. Pastora, eu nunca pensei nisso. Então pense, saiba, eu e você, que você não precisa e eu fazermos vingança, fazemos justiça com as próprias mãos. O Senhor é a nossa justiça. É ao Senhor que o inimigo tem afrontado. É o nome do Senhor, Orialabaiuxô. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha só. Ferir-te-ei. Olha o que Davi falou para ele. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre isso. Quanto tempo mais nós temos, filho? E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. A ele pertence a guerra, ele é o general da guerra, e ele vos entregará, me entregará nas minhas mãos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui rapidinho. As armas do teu inimigo são sujas. As armas dos nossos inimigos são sujas, são deformadas, são segundo eles, não são segundo Deus. Não tenha medo das armas que usarem contra mim e contra você. Uma coisa é falar, outra é provar. Outra coisa é fazer. Então, guarde uma coisa que eu vou te dizer. O Senhor é Deus na minha vida e na tua. Agora, o que nós precisamos é ser dele. Porque o rei Davi, ele comprou uma briga com um gigante. Porque no momento que ele ouve, Deus o impulsiona, Deus manda. Aqui se aprende uma coisa, nunca compre uma guerra que Deus não te mande entrar nela. Se Deus te mandou, é porque Deus te capacitou e vai te capacitar e vai te ungir, vai te dar vitória. Nunca entre numa guerra que você não esteja na legalidade, e eu também. Porque quando nós estamos na legalidade, estamos legal, nós temos autoridade para vencer, para mandar, para ordenar, para vencer. Enquanto todo mundo, o exército de Israel, fugia porque viu o tamanho do gigante, Davi conhecia o tamanho de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a unção de Deus.
Quando ele passa a ser Deus da minha vida e da tua, você tem que permitir que ele seja Senhor. O que é Senhor? Dono. Que ele possa corrigir os meus erros, que ele possa falar comigo, que ele possa nos ensinar, nos exortar, nos libertar. Dizer, olha, isso não me agrada, isso não é meu, isso não me pertence, isso não me louva, não me adora, não me glorifica. Então o Senhor está dizendo que ele não era só médico de Davi, advogado de Davi, amigo de Davi, companheiro de Davi, milagreiro de Davi. Deus não era só isso. Deus era o Senhor daquele menino. Era um menino de Deus. Tanto que ele já estava ungido ali como rei de Israel, mas ele teve o tempo para tomar posse. Nós precisamos entender que o tempo nosso não é o tempo de Deus. Deus não é Cronos, Deus é Kairos. Confia nesse Deus, descansa nesse Deus. Você já sabe as suas armas. Então, pastora, o inimigo vai sempre fazer bullying contra você mesmo. E vai usar pessoas aonde? Dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na universidade, na faculdade, em trânsito, em qualquer lugar. Pastora, fale em poucas palavras. Qual o primeiro inimigo que eu tenho que vencer? Os inimigos que estão dentro de você. Começa uma campanha de oração, eu e você, para que o Espírito Santo nos ajude a detectar os gigantes que estão dentro de mim e de você e expulsá-los e vencê-los. O dia que eu e você vencermos os nossos gigantes, aqui ó, nós venceremos qualquer gigante. Irmãos, é um erro tremendo uma pessoa estar perturbada e libertar outras pessoas. Com todo respeito que eu falo isso. Uma pessoa não está bem e vai se meter numa guerra. O que eu faço, pastor? Deus vai te dar o direcionamento. Mas primeiro é você. Alguém me fez uma pergunta em off, se um líder pode ficar perturbado. Eu já libertei muito líder. Foi pouco não. De impor as minhas mãos e eles caírem. Que não é não são não. Mas o pior demônio que existe é aquele que não se manifesta. Guarde isso. É o demônio que não se manifesta. Por quê, pastor? Esses são aqueles que a gente alimenta eles. Vai alimentando com adultério, fornicação, roubo, sexo, mentira, tudo que não presta. E esse precisa de muita unção para se manifestar. Então, eu e você sabemos os gigantes que nós temos. Gente, não é dizer eu não tenho gigantes. Todo mundo tem gigante. Você sabe dos seus, eu sei dos meus. O objetivo é esse, é a gente detectar esses gigantes e expulsar esses gigantes. Muitas vezes o gigante que me escandaliza na vida do meu próximo é aquele gigante que eu tenho, você tem e não assume, não admite. Vocês estão me entendendo? Não crie gigantes, eu e você. Não alimente gigantes. Não permita que eles cresçam dentro de mim e de você. Expulse-os. Onde eu queria chegar mesmo, eu não consegui chegar hoje. Eu vou chegar amanhã. Amanhã eu quero ver se eu termino de falar da arma do gigante Golias.